Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus e com toda certeza não é obra do acaso que você nos acompanha a partir de agora. Devido às lutas que você vem enfrentando, os problemas que você vem passando, as situações adversas que têm te assolado e não é de agora. Há talvez algum tempo, anos, décadas, a sua vida ela não sai dessa situação, barreiras, muralhas, problemas têm te acompanhado, são dívidas, suas vendas não alavancam, não crescem, você não consegue ir para frente, você é aquela pessoa que vive de conquistas e perdas e quando coloca numa balança, então os prejuízos são marcantes. E isso tem gerado tristeza, amargura e, em muitos casos, até a própria depressão. A falta de dinheiro e as dívidas abalam a autoestima de muita gente. A senhora está devendo no supermercado há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. E não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Eles ligam todo dia? Toda hora. O problema é sério e pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros problemas graves de saúde. Eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. Equilibrar as finanças pessoais não é nada fácil para a maioria das pessoas. Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vence daqui 3 dias e o dinheiro negativo. Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras. Muitas costumam ter uma vida de altos e baixos, não sabendo como lidar com as finanças e acabam se endividando. Me endividei com cartão, também cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto e eu falava, não, vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí no outro mês vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro e aí eu não conseguia pagar. A parcela de famílias que se declararam endividadas registrou em 2020 o maior patamar anual em 10 anos. Segundo um levantamento recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A atual crise econômica fez com que o desemprego aumentasse e com que os trabalhadores tivessem a renda reduzida. O aumento da inflação também fez com que as famílias recorressem ao crédito para compor a renda. Enfrentar uma crise econômica não é fácil. As contas não param de chegar. E toda essa preocupação com o dinheiro faz muitas pessoas adoecerem. Os endividados têm 4 vezes mais chances de ter depressão e 8 vezes mais de não dormir bem. Descubra agora, através dessa programação, que existe um lugar onde todo esse fracasso e sofrimento é transformado em prosperidade. Se você se identificou com esta matéria, saiba que existe solução, existe sim saída. Se você firmar um pacto com Deus, certamente Ele vai te guiar, vai te direcionar, Ele vai transformar primeiro o seu interior. E isso vai refletir em todas as demais áreas da sua vida. Inclusive, se você está agora aflito com problemas, entre em contato com a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual. É o 11 3573 3535, é o telefone, uma ligação direta. Nós temos uma equipe agora de plantão para lhe atender. E o WhatsApp é o 11 3573 3500. De qualquer parte aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, de todo o estado de Santa Catarina, você pode entrar em contato agora e você vai ser muito bem-vindo, você vai ser orientado à luz da palavra de Deus para que você saia desta situação tomando as atitudes de fé que você precisa tomar. Bem, nós vamos agora chamar a nossa repórter que vai conversar com esta pessoa que deu a volta por cima, fazendo o pacto com Deus às segundas-feiras na Igreja Universal do Reino de Deus. Milhares de pessoas neste momento choram por causa dos problemas financeiros. A Claudiana também já chorou muito, mas hoje ela sorri porque a vida dela foi transformada. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente um resumo da sua história. Era uma vida bem apertada, né? Onde eu não trabalhava. De uma noite para o dia eu perdi emprego, né? Fiquei sem trabalho.
Fiquei dependendo só realmente do meu esposo, só ele trabalhava. E era aquele dinheiro regrado, né? Aquele dinheiro que não dá para você suprir a necessidade de uma casa. Então a gente passava aperto, ao ponto que eu cheguei a precisar de pedir favores da minha família para ajudar a gente. Eu me envolvi com agiotas. Quando eu dei por mim, eu estava depressiva. Quantas madrugadas eu pensava de pular de cima de uma ponte e de me jogar de lá, porque eu olhava para um lado e para o outro e eu não via saída. Qual foi a pior situação que você enfrentou? Eu me recordo que uma das piores situações que eu enfrentei foi quando, por conta de agiotas, eu tive que entregar minha casa e tive que morar num quarto na casa da minha mãe. Tivemos que ir para outra cidade, tentar uma nova perspectiva de vida, novos caminhos, né? Novas oportunidades. E lá, meu sofrimento aumentou. Por quê? Porque eu longe da família, eu cheguei nessa terra, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, longe de todo mundo, só eu e ele, a nossa filha pequena. Nós não tínhamos condições de dar o que nossa filha precisava. E como foi que você conseguiu acabar com esse sofrimento? Então, em uma dessas madrugadas onde eu pensava em tirar minha vida, eu liguei a TV e lá tinha um homem de Deus me falando do que poderia eu fazer, né? Me dando uma oportunidade de decidir em permanecer ali no fundo do poço ou de buscar ajuda, de buscar socorro. E aí eu fiz um desafio. Eu disse, tudo que ele estivesse falando fosse verdade, eu ia na Igreja Universal e se o Deus que ali existe fosse de verdade, ele mudaria a minha vida. Então eu fui. E lá foi me apresentada a reunião da prosperidade com Deus. Já saí, já não mais com vontade de me matar, já não saí mais com aquela tristeza, já saí já munida de uma certeza de que o Deus que ali existia e o Deus que ele me prometeu, foi como eu me senti naquele dia. Ele me prometeu fazer de mim cabeça e não cauda. Fiz um pacto, uma aliança com Deus e ele foi me dando a direção. Claudiana, e após o pacto com Deus, quais foram as transformações? Eu resolvi obedecer a direção que ele me deu. Me deu a direção de eu vender espetinho na porta de casa. Espetinho que não tinha nada a ver com a minha vida profissional. Hoje se transformou, que hoje nós temos a nossa espetaria, nós temos o nosso restaurante, né? Ponto próprio. Outra hora que a gente vivia de favores, hoje nós empregamos famílias, temos 15 funcionários e Deus vem abençoando. Outra hora também que a gente tinha que escolher o que dá para os filhos, escolher sempre pelo mais barato, hoje nós não escolhemos. Se vamos em tal lugar, vamos, sem privações, graças a Deus. Uma estuda em colégio particular, outra está se formando agora em novembro. Deus nos abençoou que nós temos o carro da empresa de trabalho, nós temos nosso carro de passeio, cada uma delas tem a moto delas andarem e hoje, não vivendo mais uma vida limitada, não é a minha maior riqueza, porque a maior riqueza que eu encontrei foi naquela madrugada, o Espírito Santo do Senhor, porque ali foi a maior riqueza que eu encontrei dentro de mim quando ele disse, eu sou contigo. E até hoje ele tem sido comigo, porque na minha fraqueza ele me levanta, ele me sustenta, ele me dirige, né? Ele me orienta, me dá discernimento, me dá força. É tudo o que eu preciso. Ele sim é a minha maior riqueza. Claudiana, muito obrigada pela sua participação. E eu que agradeço. Se você está cansado de ter uma vida financeira limitada e quer deixar de ser cauda para ser cabeça, assim como a Claudiana, faça um pacto com Deus e veja a sua vida mudar completamente. Eu fico por aqui. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Obrigado, então, à nossa repórter. E tá aí, você viu que ela venceu a depressão buscando a Deus. Mudou por dentro, recebeu a direção de Deus, mudou por fora. Você é o nosso convidado para esta próxima segunda-feira agora, onde nós vamos ter o 7º clamor para a queda das muralhas com a imposição das mãos. E certamente, você que estiver conosco vai receber a sua vitória. Nós vamos clamar
Assim como as muralhas de Jericó caíram por terra e Josué e os seus homens conquistaram a cidade de Jericó, você há de conquistar novos clientes, concretizar orçamentos, obter a causa na justiça, sair das dívidas, abrir uma porta de emprego satisfatória. Enfim, Deus quer te dar a vitória, mas você precisa fazer um pacto com Ele. Imposição de mãos nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, e os 2 horários principais são os 2 últimos. Às 18 horas, o Bispo Jean estará realizando esta reunião e juntos nós vamos estar às 19h30, na Noite de Fé e Poder, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Nome da senhora? Irene. E a Vitória, dona Irene? A Vitória que eu tenho benefício, aí eu fui no banco, né, retirar o dinheiro, só que ele disse, seu cartão venceu. Eu disse, e agora que a minha agência é lá no Maranhão? Ele disse, então, você faz a transferência. Aí eu fui lá no INSS e fiz a transferência, né? Aí meu filho, que mora lá em Belém, disse assim para mim, mamãe, venha e vai lá no Maranhão e pede seu cartão. Aí eu fui de ônibus, 4 dias e pronto. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei aqui, eu ainda recebi 2 meses pelo aplicativo. Aí quando chegou agora no mês de outubro, não veio mais. Aí eu digo, meu Deus, e aí? Aí ele disse assim para mim, mamãe, vê o que está acontecendo. Eu digo, não, eu vou ainda não chegou a hora. Aí eu vim aqui, eu digo, eu tenho pacto com Deus e tenho aliança com Deus. Aí eu disse, não, eu só vou no dia 4. Aí quando chegou no dia 4, aí eu orei e convidei Deus. Jesus, vai comigo. Vamos embora, Jesus. Abri a porta e digo, vamos embora lá. Aí saí. Quando eu cheguei lá, aí a moça estava bem assim na porta, eu nem entrei. Aí eu disse, moça, eu só queria saber o que está acontecendo com o meu benefício. Ela disse, você tem um documento com foto? Eu disse, eu tenho. Aí ela foi, olhou lá, aí ela disse, qual é o banco que você recebia? Eu disse, no Bradesco. Aí ela disse, voltou de novo. Aí quando veio com 2 folhas, disse, olha, vai receber seu dinheiro que está lá na Caixa, foi transferido para a Caixa. Tudo certo. Tudo certinho. Graças a Deus, amém? Amém. E eu ainda saía evangelizando na rua, contente e agradecendo a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? E a sua vitória, Maiele? Quarta-feira retrasada, o senhor finalizou a reunião falando sobre o mês sagrado, né? Aí eu peguei e firmei um propósito. E depois que eu firmei o propósito, que eu fechei os olhos e abri assim, eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu fui trabalhar no outro dia, isso foi na quarta, né? Na quinta-feira, me surgiu um trabalho. E sendo que, na mesma quarta-feira que eu estava sentada ali, eu pedi, meu Deus, me dê um aluno. Eu sou professora de academia e personal trainer, né? Na quinta-feira, me surgiu mais de 200 alunos. Meu Deus! Sim. Eu tive um alongamento e um aquecimento para passar. Você pediu um aluno. Eu pedi um. Surgiram mais de 200. Mais de 200. Olha só. E aí, nisso, que apareceu esses mais de 200, quando eu vi ele assim, eu digo, que a menina me chamou, né? Mas ele, um possível trabalho, vem aqui. Que eu olhei ele, eu falei, tá na minha zona de conforto, vou lá. Um aluno, né? Eu já atuo com um. Aí ele falou, mais de 200. Aí vem aquele pensamento do diabo também, né? Não vou conseguir. Mais de 200, e aí, vai dar conta? Eu disse... deixe seu contato aí que eu vou lhe passar um professor. Resumindo, o que aconteceu? No que eu virei as costas, que eu falei isso, vou lhe repassar um professor, me veio assim, se você não tivesse a capacidade, eu não lhe daria a oportunidade. Resumindo toda a história.
Para mim não foi um trabalho, foi um lazer. Foi muito tranquilo, foi muito suave. Para ver, quando as coisas são de Deus, tudo flui assim, sabe? Fui muito bem recebida. Para mim foi um agito, porque foi um aquecimento de corrida, né? Olha só, Deus honrou. Deus honrou. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Seu nome? Claudete. E a Vitória? Bispo, o meu filho estava desempregado há mais de 3 anos. Então eu falei para ele, olha, meu filho, tens que fazer a tua parte, né? E tu está fazendo a tua parte? Ele disse, sim, mãe, eu estou entregando currículo, eu estou fazendo de tudo e nada está acontecendo. Então, aí eu lembrei do propósito da Arca, eu fiz o pedido, né? Coloquei, e aí ele foi chamado para trabalhar na área que ele está cursando, né? Que é de eletrônica, faz 1 semana que ele começou a trabalhar. Depois de 3 anos desempregado. Depois de 3 anos. A muralha caiu. Sim, ele estava até depressivo, assim, desanimado, né? Já está bem melhor, né? Graças a Deus. E eu também, assim, faz 1 semana que eu passei no meu exame de autoescola, né? Que eu fiz para carro, e aí eu passei, que o processo ia vencer agora no final do ano, e eu consegui passar, assim, que eu fiz também o propósito que eu botei na Arca, né? Caiu a muralha. Caiu a muralha. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Todas essas pessoas estão vencendo porque firmaram um pacto com Deus. E se você ainda não tem a sua aliança do pacto, que simboliza o empenho da sua palavra para com Deus, a obediência à sua palavra e o empenho da palavra de Deus para com você. Porque Deus, além de poderoso, é um Deus de palavra e de caráter. O que Ele diz, o que Ele promete que faz, Ele cumpre, desde que nós, obviamente, façamos a nossa parte. Então você vai receber uma aliança como essa, você vê aí nas imagens, com a inscrição, com a gravação aí do nome de Jesus em hebraico, gratuitamente. Todas as vezes que você olhar para esta aliança no seu dedo, você vai lembrar, eu tenho um pacto com Deus. Então, nesta segunda-feira, gratuitamente você receberá. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 e 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, em todas as igrejas universal de todo o estado. Para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos a mais resultados, hein? Mais pessoas que estão vencendo por meio de um pacto com Deus às segundas-feiras. Qual é o seu nome? Felipe. Vitória no Pacto, Felipe. Sim, senhor. Pastor, nós estamos aqui em Santa Catarina, somos de São Paulo, faz 6 anos. E 6 anos tentando financiar um carro, comprar um carro, nunca conseguia, e vivendo de carro alugado. E eu tinha parado de vir na segunda-feira. E a minha esposa, que não frequenta, ela assistindo a televisão, ela me convidou, vamos segunda? E eu já vinha antes, eu tinha parado, eu falei, vamos. E começamos a vir. Na segunda semana que nós estávamos vindo, nós já temos uns 2 meses vindo agora firme, um casal de amigo nosso foi comprar um outro carro, e ele estava com 2, e não precisou nós chegar e pedir nada, veio até nós. Eles chegaram e falaram, vocês não querem assumir a prestação do meu carro? Eu quero uma entrada tal. Só que eu não tinha o valor da entrada. Eu falei, mas e a entrada? Vê como você pode pagar e assumir a prestação e está tudo certo. E Deus abençoe. Tomou posse. Isso que está começando agora. Começando agora, sim, senhor. As portas começaram a abrir. Sim, senhor. Essa foi a primeira vitória, então. Amém. E coisas maiores virão. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Nome do senhor? Luiz Everton. Seu Luiz, vitória no pacto. Há 7 anos eu cheguei aqui numa situação bem difícil. Totalmente destruído, né? E Deus me deu uma direção. Na direção que Ele me deu, eu não tinha dinheiro nem para comprar as ferramentas que eu precisava para trabalhar, né? Então, já faz 7 anos que eu estou nessa profissão. E esse ano a gente conseguiu comprar um carro novo para a empresa, um carro zero, né? Da empresa mesmo, ter o carro nosso de passeio para a gente sair, né? Então, foi 7 anos de muita bênção, muita prosperidade mesmo. Quer dizer, quando Deus deu uma ideia para o senhor, uma inspiração, aparentemente não via condições nem para começar. Na verdade, eu tinha tentado 4 vezes. 4 vezes? Essa profissão, sem estar na presença do Senhor Jesus. Né? Sem ter um pacto com Deus. E não consegui. Não dava Desisti certo. 4 vezes. Com o pacto deu certo. Quando eu vim, fiz o pacto com Deus, o Senhor falou para mim tentar. E daí eu duvidei, porque eu já tinha tentado e não tinha dado certo. Mas Deus disse, vai. Eu fui. E são 7 anos de bênção e de prosperidade. Então Deus disse vai, né? Sim. E deu certo. Está prosperando esses 7 anos, comprou um carro zero. Sim, a gente tem empresa, né? Eu trabalho com martelinho de ouro. Eu tenho uma loja aqui no Mundo Carro Mais Shopping. O meu filho trabalha atendendo ali. E os movimentos têm tido? As concessionárias fora. Movimento? Sim, direto, graças Deus tem honrado. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não? Não, senhor. Vamos em frente? Sim, senhor. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal?
Qual o nome da senhora? É Lucelena. Dona Lucelena, qual a muralha que caiu aqui no pacto com Deus? Então, pastor, faz muito tempo que eu tinha um Fox branco e devido a vários problemas financeiros que meu marido teve, esse carro ficou atrasado 3 meses de prestação. E ele teve busca e apreensão do banco. Eu fiz um voto com Deus e eu fiz isso e Deus me abençoou. A moça do banco ligou para mim, eu tirei a foto do carro, mandei para ela e a gente conseguiu devolver o carro, quitar ele sem pagar nada. Deus me abençoou, tirou meu nome do SPC do Serasa, o carro foi devolvido para o banco. E a gente não ficou com nenhuma dívida, porque o carro estava perfeito, tudo certinho. E foi a mão de Deus mesmo na minha vida. Graças a Deus, hoje eu tenho um nome limpo, eu posso comprar o que eu quiser, comer o que eu quiser, vestir o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Muralha caiu. Sim, senhor. E aí, para ou continua aqui no pacto com Deus? Sempre, né, pastor? Para não? Nunca não. Firme e forte. Sempre. Amém. Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo. E isso me incomodava muito. Eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo, era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso? Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb, essa força, essa vontade de vencer, e acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava era ir para o supermercado, porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora fazendo o cálculo para você não passar aquele valor, chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens porque o valor não dava para você comprar, e isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé, junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza paz, que eu tenho. Paz, alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Agora é você tomar a decisão, tomar atitude, se organizar, se preparar e estar conosco. Receba forças aí agora para se levantar. Você que está caído, sabe, desanimado, prostrado, Deus quer te dar a vitória. Nesta segunda, nós aguardamos por você. 7º clamor para a queda de todas as muralhas que separam você do seu avanço, das suas conquistas, com a bênção por imposição de mãos. Diz o texto sagrado que quando Moisés impôs as mãos sobre a cabeça de Josué, então passou para ele sabedoria, e com a sabedoria de Deus, Josué conquistou a terra prometida, prosperou, avançou, teve o seu sucesso. Nós aguardamos por você então nesta segunda, dia 18 de novembro, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia
15, 18, em especial às 19h30. Você tem imagens aqui de nossa Catedral da Fé, que é a Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Amplo estacionamento, você tem aí toda a estrutura para participar do Congresso da Prosperidade com Deus, participar da palestra para o sucesso e ser mais um vencedor em breve, tá certo? E em todas as Universal, em todo o estado. Para mais endereços, o site de localização é universal.org/localizar. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos e até lá!